A OAB, mais uma vez, não decepciona. Depois de uma das tardes mais tristes contra a democracia, contra o Estado democrático de direito, a ordem constitucional, no STF, quando o ministro, presidente da primeira turma do STF, o Cristiano Zanin, que vamos lembrar, até ontem era advogado e um dos advogados mais combativos da advocacia criminal. Ele mesmo determinou a apreensão dos celulares de todos os presentes na sessão, incluindo ali os celulares dos advogados. Eu não encontrei ninguém, nenhuma mísera voz safada de alguém falando que a opção, a conduta foi correta do STF nesse caso. Porque evidentemente não foi. O STF simplesmente estava lá esperando com uma sacolinha, um saquinho de plástico. Os advogados tinham que colocar o celular ali, o celular era o saquinho era lacrado e entregue após a sessão para os advogados. Isso de um absurdo tão grande, mas tão relevante, que a gente esperava uma reação imediata do Conselho Federal da OAB. E, claro, o Conselho Federal da OAB nunca nos decepciona e a resposta foi aquela que a gente já esperava. A OAB mandou o tal do ofício para o STF. Estou aqui com a coisa aberta aqui, uma reportagem do Metrópolis, coluna do Paulo Capelli. Consta lá que expressamente, a OAB aciona Zanin após STF lacrar celulares de advogados, exceção. Então esse aqui é o Simonetti, é o atual presidente da OAB, do Conselho Federal da OAB, presidente no qual nenhum advogado brasileiro votou, porque não existem eleições diretas num órgão que, em tese, deveria definir a democracia. Esse aqui é o Cristiano Zanin, que hoje é ministro do STF, graças ao seu padrinho Lula, e até ontem era advogado, inclusive advogado desse próprio Lula. Então aqui tem a notícia, e assim, a gente vai lendo a notícia e vai dando um certo embrulho no estômago, porque a OAB, ela manda uma nota, um ofício para o STF, num tom tão delicadinho, tão cortês, tão cordial, que só falta pedir desculpas. É inconteste que nos dias atuais, tanto os escritórios quanto os advogados detêm no regular exercício de atividades vasto acervo eletrônico, sendo que para acesso e utilização de tais informações, o aparelho celular é por demais necessário. Ou seja, eles tentam trazer um argumento mais técnico ali, quando na verdade a posição que a gente esperava, a gente, quando eu diz, pessoas como eu, que tem uma certa esperança ainda na OAB, era uma posição mais enérgica da OAB. Isso que aconteceu na sessão foi um absurdo. E se você é contrário ou a favor do governo X, do governo Y, se você é da facção política A ou da facção política B, isso não deveria interferir no seu julgamento técnico dessa questão. Advogado tem o direito de estar na sessão com o seu celular. Inclusive, o próprio Código de Processo Civil, que é uma lei federal que deveria ser respeitada pelo STF, estipula expressamente que o advogado pode gravar a audiência com o seu aparelho, independentemente de aviso, vírgula, independentemente de permissão. Agora, se essa moda pega, você segura que acabou o poder judiciário nesse país. Só quem é advogado e tá todo dia na lida sabe que muitas das vezes a gente tem que enfrentar batalhas gigantescas
numa audiência discutindo não o mérito da causa, mas discutindo se o advogado vai poder ou não gravar a audiência. E tem juiz que fica muito puto quando percebe que o advogado está gravando a audiência. E aí eles fazem uma interpretação, eles tiram não sei da onde, dizendo que não pode gravar sem autorização do juiz. Então eu digo, advogado pode gravar e deve gravar toda e qualquer audiência. Ah, mas é segredo de justiça. Não importa. É um direito do advogado gravar a audiência. O que ele vai fazer com essa gravação depois é uma outra questão. Então, se o advogado pegar essa gravação e colocar na internet ou, de alguma forma, violar o direito de alguém com essa gravação, ele que responda por isso. Ele vai responder por isso, ponto final e acabou. Agora, é um direito do advogado. E agora, com essa decisão do STF, vocês se preparem. Vocês se preparem porque a coisa vai ficar feia. O exemplo vem de cima. Imagine o que não vai acontecer nos rincões desse país. Naquela vara pequenininha da cidade de Camanducaia, de Caxambu do Oeste. Se preparem para juízes com um saquinho na mão, determinando que os advogados coloquem os seus celulares no saquinho. Então, nós estamos vivendo, isso para mim é inconteste, momentos tenebrosos no judiciário nesse país. Evidentemente que existem juízes em Berlim. Ou seja, existem bons juízes aos milhares, existem excelentes servidores, mas esse estado atual de coisas favorece aqueles que não são bons. Favorecem aqueles que têm aquele quesinho ditatorial. Sabe quando se fala hoje? Favorece. Então, fica aqui o meu repúdio ao Conselho Federal da OAB. Sim, vergonhoso, vergonhoso. Triste dia na história da OAB que fez o que todos os advogados diziam que ia fazer, que mandar ofício. Enfim, siga aqui o nosso canal, deixa seu like, é importante para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante para vocês receber mais conteúdos como esse. Ativa o sininho de notificação e eu te vejo no próximo vídeo. Espero que menos indignado do que eu estou nesse daqui. Beijo, abraço, até mais, tchau.